para não ficar consumindo internet, certo? Para que não fique consumindo internet e vocês já estão cansados de ver o meu rosto. Então, vou só fechar meus e-mails e vamos lá. Então, é o seguinte, você como futuro engenheiro de software, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer perguntas durante a aula, pode fazer no microfone, quem tem microfone, ou pode fazer via chat, tá? O próprio chat do Meet, pode ficar à vontade, pode fazer perguntas. Uma coisa muito importante para nós, profissionais da área tecnológica, e que nós vamos tratar muito sobre isso no semestre que vem na disciplina de arquitetura de computadores, é a questão da gestão estratégica. Então, você vai precisar tomar decisões estratégicas. E uma das principais, é a questão da evolução ou da atualização tecnológica da sua empresa. A atualização tecnológica é quando você já tem uma estrutura, e essa estrutura, através do gerenciamento que você colocou nela, que você introduziu na sua empresa, isso nós veremos em redes de computadores. Então, a partir desse gerenciamento dessa estrutura, você começa a analisar as necessidades de melhorias, de proposições de melhorias na sua empresa. E a outra é focada na parte de implantação ou expansão do que você já tem. Isso tudo está dentro de gestão estratégica. Por quê? Porque você tem que entender diversos fatores de mercado para você poder propor isso para a sua empresa. Dificilmente você, hoje, por exemplo, se você chegar para a sua família e disser, pai, mãe, vovó, eu preciso de um computador mais rápido. Aí eles vão olhar e vão pedir, mas por que você precisa de um computador mais rápido? Tendo que se faz 6 meses que nós compramos para você. Não, é que apareceu um jogo novo e ele não roda. Então, é pouco provável que os seus familiares vão dispensar um dinheiro, agora nesse momento, para que você compre um computador melhor para poder jogar um determinado jogo. Porém, se você chegar com dados importantes e disser, olha, eu preciso de um computador melhor porque o atual que eu tenho, ele não atende às necessidades de hoje que eu preciso para as minhas aulas virtuais, ele é muito lento na hora de carregar o chat, ele é muito lento na hora de carregar as telas, a internet aqui em casa está ruim, eu não consigo assistir às aulas. Olha a estratégia que você utilizou, você justificou o investimento. Por isso que eu sempre digo para vocês, investimento é a palavra-chave. Então você nunca custa, você nunca gasta, você sempre investe. Então a gestão estratégica é muito importante para você como um gestor de TI, porque você vai ter que ajudar nisso. Por exemplo, uma empresa, toda empresa, lá por outubro de cada ano, algumas em setembro, outras em outubro, outras em novembro, elas constroem o seu planejamento financeiro do ano seguinte. Nesse planejamento financeiro, existem todas as previsões de investimentos que deverão ser realizados conforme o mês, conforme o trimestre, conforme o semestre e assim sucessivamente. Então, nesse planejamento estratégico financeiro da empresa, deve estar previsto também os investimentos na área tecnológica. Ali também devem estar previstos o que será atualização, o que será expansão. Então, o computador do João já não serve mais para a função que ele está exercendo. Então, eu tenho como fazer uma troca, pegar o computador da Maria, que é um computador muito forte para o que ela faz, e trocar? Não dá, porque eu vou estar trocando 6 por meia dúzia. Então, eu preciso fazer uma atualização. Porém, o servidor que eu tenho hoje, eu preciso construir, eu preciso de um outro servidor para atender toda uma gama de novos serviços que a minha rede vai estar exigindo. Por quê? Porque a empresa investiu num novo sistema de controle de alguma coisa, investiu numa melhoria de software e eu preciso fazer a expansão da minha rede. Eu preciso fazer a expansão da minha estrutura. Então tem que estar previsto nesse planejamento estratégico financeiro. Deve estar lá. É claro, você não tem bola de cristal para adivinhar, olha,
No mês de abril, eu vou precisar comprar outro servidor. Mas, pelo menos, através das ferramentas de gestão que você implanta dentro da sua empresa, você consegue entender como é que está sendo a evolução e como é que está sendo o desempenho da estrutura tecnológica da sua empresa. E com isso você consegue prever. Então eu sei que o meu servidor, da maneira como ele está me custando muito, porque a cada mês eu tenho que trocar HD que queima, a cada mês eu tenho que aumentar a quantidade de memória, então ele está me custando nesse momento. Então eu sei que ele vai durar mais X tempos, daqui para frente, lá do mês de março em diante, ele não aguenta mais, do ano que vem eu preciso fazer uma troca. Então, isso tudo é baseado em dados, é baseado em evidências, não é baseado em achismos. Uma outra coisa importante, quem trabalha com suporte, geralmente quem trabalha com suporte, e isso você como futuro gestor de TI, é importantíssimo fazer o gerenciamento do suporte. Então, normalmente, quem trabalha com suporte, o pessoal liga, principalmente nós que somos clientes de suporte, principalmente de internet, então você liga lá no suporte, olha, eu estou com um problema assim, assim, assado. Normalmente, dentro das empresas, as empresas não registram esse tipo de problema, os problemas que acontecem. O profissional de tecnologia vai anotando numa fichinha, eu sei porque eu já passei por isso, eu já trabalhei com suporte de rede, então nós íamos anotando numa folha as prioridades do dia. Então, fulano ligou hoje, meu monitor não liga. Então, beleza, quem é o cara? É o rapaz que cuida da balança lá não sei onde, essa balança trabalha de tal horário até tal horário. Então eu posso ir depois lá, não preciso ir já. Não liga o monitor, de quem? Do meu gerente. Opa, eu tenho que ir lá, é prioridade máxima. Então, nós íamos montando essa listinha de prioridades do dia e atendendo conforme dava, ou conforme era o grau de prioridade. Porém, no final do mês, você não tem uma estatística para dizer o quanto você trabalhou, o quão necessário você é. E o pessoal de suporte, o pessoal que presta esses serviços, é importantíssimo fazer a contabilização disso tudo. Entender dentro da estrutura tecnológica, dentro dessa gestão estratégica de hardware, entender quais os computadores que mais dão problema, quem foi o fornecedor, quem entregou essas máquinas, estão na garantia, não estão na garantia, quem que eu chamo caso dê algum problema. Eu sei que determinado fornecedor, eu comprei 10 máquinas de fulano lá, paguei mais barato, mas 9 deram problema. Então, quanto vale a pena eu comprar desse indivíduo e pagar mais barato? Sendo que eu comprei de fulano 10 máquinas, paguei um pouquinho mais caro, mas nunca nenhuma delas deu problema. Então, o tempo que essas máquinas ficaram paradas, não, mas o cara deu problema, mas no outro dia ele já estava aqui com outra máquina nova. Então, beleza, compensou. A perda não foi tão grande. Agora, eu paguei mais barato, comprei 10 máquinas, 9 deram problemas e o cara demorou uma semana para resolver o problema de cada uma. Olha o tempo que ficou parado. Olha o custo da estrutura de ficar parada. Então, isso tudo é gestão estratégica. Então, são pequenos exemplos que eu estou citando dentro da nossa área, dentro da área tecnológica, da questão da gestão estratégica. Muito bem. São aqui pequenas frases, né? Essa primeira eu acho o máximo, a única coisa permanente é a mudança. Então, eu vi uma frase uma vez, que o que gira o mundo não são as respostas, e sim as dúvidas, porque a resposta já é o fim. Agora, enquanto você tem dúvidas, você está procurando respostas. Então, é uma coisa bastante interessante. Na verdade, a mudança é permanente, a única coisa é que só mudou o ritmo das mudanças. Vocês podem observar nesse momento que nós estamos, nesse mundo globalizado que nós vivemos, como uma situação, no caso, uma pandemia. Lembremos-nos do H1N1, vocês já tinham idade para lembrar-se do que foi o H1N1, né, e do que está sendo hoje a Covid-19. Ambas tinham o seu grau de risco, porém, a globalização,
o nível de globalização que nós estamos hoje, com as empresas tendo levado muito do seu parque fabril para a China, como lá foi o epicentro, como lá foi o início e o grande epicentro, isso afetou globalmente as operações de várias empresas. Muitas empresas estão sentando e mudando todo o seu planejamento estratégico. Muitas das empresas vão ter que mudar tudo o que eles fizeram até hoje e começar a descentralizar isso. Então, muitos que levaram suas produções lá para a China vão ter que começar a pensar em produzir localmente aqui no Brasil. Muitas das empresas, a maioria, começou a produzir lá na China. Levou tudo para a China. Porque era mais barato, o custo de produção era mais simples. Tudo reduziu e muito o custo do produto. Apesar das taxas de importação e tudo mais, o preço lá era muito barato. Então, é mais barato produzir lá e importar o produto do que produzir aqui no Brasil. Só que as empresas agora, elas perceberam o problema que foi, o que causou essa pandemia. E ainda mais sendo lá o epicentro. Então, a maioria delas vão ter que mudar todo o planejamento estratégico que elas fizeram e vão ter que começar agora a descentralizar suas produções. Empresas brasileiras vão ter que voltar a produzir aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já comenta-se muito, então, das empresas começarem a produzir novamente dentro do solo americano. Por quê? Porque isso é uma segurança. Se divide o teu processo produtivo. Aumenta custo, mas o risco é menor. Então, com isso, ganha-se muito. Então, muitas vezes, você pode elaborar claro, a maneira... Eu estou hoje com 44 anos, eu nunca tinha visto o país parar da maneira como parou. Eu nunca tinha visto uma situação assim, onde, em pouco tempo, porque os primeiros relatos da situação do Covid-19 são lá no início de dezembro. Então, até ele se espalhar na China, até que a coisa veio à tona em janeiro. Quem é comerciante já começou a perceber em dezembro a dificuldade de obter os produtos chineses. Então, por quê? Porque os estoques eram o que o pessoal tinha de novembro. Então, os comerciantes começaram a sentir antes, mas eu nunca tinha visto uma situação desse nível. Então, imagine as grandes cúpulas das grandes empresas parando para sentar e reanalisar as estratégias. Então, o que? A estratégia é a arte e a disciplina de criar e sustentar sinergias entre o ambiente e a organização. Eles tiveram que ressentar e começar a analisar um novo ambiente. Então, imagine, a minha empresa continua a mesma, a minha estratégia era a mesma, mas o ambiente todo modificou tudo, assim, em questão de pouco tempo. Eu vi um dado estatístico hoje de manhã. Nos Estados Unidos, desde 2010, eles conseguiram recuperar 22 milhões de vagas de empregos. Só agora, nesse mês, eles perderam 26 milhões de postos de trabalho. Então, vejam, em 10 anos, eles conseguiram sair de uma crise, que foi 2008, foi a grande crise. Eles conseguiram recuperar 22 milhões de postos de trabalho em 10 anos. Em apenas aí, fatos de 2 meses, eles perderam 26 milhões de postos de trabalho. Então, vejam, como é desafiador para uma empresa que você tem ali. A tua empresa está ali, beleza, todas as estratégias definidas, traçadas, e o ambiente do nada muda. E daí ali você fica preocupado e você precisa repensar. Então, para que servem as estratégias, né? Então é o seguinte, elas servem justamente para você reavaliar o que está acontecendo. Então, analisar as oportunidades. Então, nesse momento, como é que eu vou me adaptar? Então, a famosa frase, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, nesse momento, quem são
quem que precisa? Muitas empresas que produziam bebidas começaram a pegar álcool para fabricar álcool em gel. Eu vi várias empresas que produziam peças íntimas começaram a produzir máscaras. Claro, essa mudança não é para qualquer um. Mas eu vi muita gente que na cidade também, se você entrar no Instagram, entrar no Facebook, tem muita gente fabricando máscara em casa e vendendo. O álcool em gel não pode. Tinha muita gente fabricando álcool em gel, mas não pode, certo? Mas tem muita gente fabricando máscara. Pessoal que tinha impressora 3D imprimindo aquela outra máscara facial. Então, assim, justamente no momento analisar as oportunidades. Quais as oportunidades que eu tenho num determinado momento? Quais são as minhas ameaças? Então, que ameaças que envolvem o meu ambiente, né? Então, eu tenho minha organização, eu tenho esse ambiente que eu vivo, quais as ameaças para a construção das minhas estratégias? Então, o que ameaça o meu negócio, o que ameaça o meu sucesso? Então, nesse momento, a ameaça principal é a evolução do Covid-19. Então, que estratégias que eu posso definir agora para que a minha empresa sobreviva nesse momento? Então, vejam, o governo federal, através de algumas medidas legais, propôs. Então, assim, essa é uma situação muito à parte, é uma situação muito particular, certo? Mas as grandes empresas, normalmente, o que elas fazem? Elas identificam as ameaças. Nós vamos trabalhar com a matriz chamada matriz FOFA, matriz FOFA, mas ela fala sobre as falhas, as ameaças e assim por diante. Então, assim, identificando tudo que pode ameaçar meu negócio, então a primeira delas, o produto que eu tenho a oferecer, todo mundo oferece e o meu preço é muito alto. Ou um exemplo aqui muito prático, muitas pessoas, quando são da área tecnológica, acabam imaginando, eu vou montar uma empresa de tecnologia e vou prover aqui o que eu vou vender computador, vou fazer formatações, mas o que eu vou oferecer de diferente das demais que existem aqui na minha região? O que eu vou oferecer ao cliente diferente que vou atrair esse cliente para que ele possa vir até minha empresa e minha empresa seja um sucesso e as demais não sejam ameaças para mim. Então, isso é importante definir essas estratégias. Entender se o que você está oferecendo é um diferencial, é alguma coisa, é chamativo para o cliente. Sustentar posições conquistadas ou expandir. Então, a estratégia, ela não serve só para você iniciar e crescer. Ela serve para você se manter e talvez crescer, dependendo do momento, dependendo da possibilidade. Se nós voltarmos aí nos áureos tempos da nossa economia, então, era um grande momento para as empresas. Dizem que dólar muito baixo, isso não sou eu que estou falando, os economistas, o dólar muito baixo não é um momento bom para a economia brasileira, porque não exporta muito, certo? Porém, estrategicamente, é um bom momento para importar tecnologia. Então, o nosso dinheiro vale mais. Com isso, o investimento em tecnologia torna-se menor. Se você investe em tecnologia para o seu negócio, você acaba tendo uma melhor produtividade. Com isso, você reduz seu custo de produção e assim sucessivamente. Então, uma coisa puxa a outra. Então, tem-se que analisar os momentos. Então, a estratégia é para isso, né? E equacionar crises. Então, no momento de crise, qual é a estratégia que eu vou tomar para que a minha empresa perdure, para que a minha empresa permaneça, para que a minha empresa tenha condições de manter-se no momento atual. Então, hoje, muitas empresas estão fazendo o quê? Algumas delas estão recorrendo à medida provisória 934, que fala da renegociação de salários, de cargas horárias, fala também até da suspensão do contrato de trabalho durante um prazo de 30 a 90 dias. Então, assim, é uma maneira que as empresas têm legalmente
de utilizar uma estratégia para poder manter-se no mercado. Então, isso é estratégia. A pirâmide de gestão, então eu vejo aqui, ó, nível estratégico, nível tático e nível operacional. O nível estratégico é a alta gestão da empresa. Então, são toda a parte administrativa, toda a parte que toma decisões, principalmente, ou hoje o famoso CEO, né, ou antigamente chamado de presidente da empresa, né, mas o nível estratégico é aquele que define o que será feito. O nível tático define como será feito. Então, ali entramos nós, por exemplo, os engenheiros de software, profissionais da área tecnológica. Nós somos a ferramenta para que o que o nível estratégico definiu que será as estratégias que eles definiram, nós é que damos as ferramentas de como será feito. E o nível operacional, como disse, é quem fará. Então, é quem vai executar essas atividades. Então, vejo que há muitos anos era apresentada essa pirâmide. Então, a pirâmide das competências. Hoje, dá para se ver que mudou. Então, hoje não é mais uma pirâmide, hoje nós temos praticamente um quadrado, onde a distribuição do nível operacional e do nível estratégico está muito parecido. E a grande soma entra no nível tático, que somos nós, os profissionais que oferecemos as ferramentas, que oferecemos os meios de como o nível estratégico definiu e como o nível operacional vai trabalhar. Então, abre-se um filão aí bastante interessante para nós, né, como atividade meio. Muito bem, então é o seguinte, eu preciso ter um olhar panorâmico, eu preciso enxergar a minha empresa como um todo. Se nós retrocedermos um pouquinho no início das nossas aulas, eu falava da importância de você conhecer o teu ambiente de trabalho, você conhecer a empresa, você conhecer o todo, você conhecer a missão, o foco, você conhecer o porquê que a empresa existe. Então, com isso te dá a possibilidade de um olhar geral, de entender, conhecer melhor a empresa como um todo, e ali você tem uma visão global. Agora, o bonito é chamar de visão global. Então, você tem uma melhor visão, um conhecimento melhor da empresa. O tetradimensional é porque você não enxerga a empresa só de dentro. Se você tem uma visão melhor da empresa, você consegue entender melhor a empresa. Então, você tem diversas dimensões diferentes. Então, você consegue entender desde lá, de quando começa o processo produtivo, a parte de toda a manufatura, desde quando entra a matéria-prima, quem é o teu fornecedor, como que chega, de que maneira que chega, aonde ele é armazenado, como é armazenado, quem é que busca, como que faz, e assim por diante, quais as rotinas, como que funciona. Para nós, como gestores de TI, essa parte de processo é muito importante conhecer, porque nós somos os que modificam processos, nós somos aqueles que fazemos os processos muitas vezes melhorarem através da tecnologia, então através do nível tático. Nós temos que ser muito práticos, então não adianta, no caso de uma estratégia, né, de uma perspectiva estratégica, não adianta você chegar com teorias, tem que ter a visão prática, ainda mais que nós somos da área tática, é o como fazer. Né? E uma atitude sistêmica e persistente. Sistêmica por quê? Porque você não vai fazer nada pelo achismo. Então, um exemplo. No final do bimestre passado, nós trabalhamos com a ferramenta 6M para descobrir um problema. Nós tínhamos um problema através da ferramenta 6M. Vocês foram atrás das causas, possíveis causas desse problema. Dentre estas causas foram elencadas as mais importantes
E com a ferramenta 5W2H foram definidas as estratégias em nível tático de como resolver esse problema. Em nível tático e nível operacional, certo? Por quê? Porque você definiu como e quem. Então, sistêmica, você tem um sistema, e persistente, porque você definiu o como. Então é muito importante isso dentro do ambiente estratégico. Ela envolve decisões, então investimentos e desinvestimentos. Então, muitas empresas estavam preparadas agora para investir, para expandir, porque imaginava-se que 2020 nós teríamos um ano de recuperação econômica. Então, muitas empresas estavam começando a investir. Vejam, por exemplo, muitas empresas automobilísticas, elas investiram em novos modelos de veículos, em reestilização de veículos, para chamar mais a atenção dos clientes. Porém, com a situação que nós estamos vendo aí hoje, pouquíssimos são aqueles que vão despender um determinado valor para investir num carro novo, pela situação que vive-se. Então, aí não tem como desinvestir, mas muitas empresas que estavam preparadas para expandir agora, nesse período, pararam. Vamos parar porque não adianta. A integração dos negócios, então, se eu tenho várias atividades, ou como é que eu faço para que todos os setores da minha empresa estejam alinhados, né? Portfólio de produtos, então, produtos ou serviços. Se nós olharmos para a nossa área, que a nossa área basicamente é serviço, a parte não, professor, mas eu vendo equipamentos tecnológicos, eu vendo software é serviço, mas eu vendo equipamentos, é uma coisa. Mas a parte de portfólio de produtos, então as empresas, as estratégias envolvem que, num determinado momento, um produto não tem mais espaço no mercado, ou um determinado serviço não tem mais espaço no mercado. Vou pegar um exemplo muito esdrúxulo, que a maioria já percebeu, e acredito que a maioria de vocês nunca usou: locadora. Então, por que é que eu vou montar uma locadora hoje, sendo que ninguém mais usa esse serviço? Não tem mais o porquê usar esse serviço. É um pouco esdrúxulo, porque já é algo mais... É algo que já se acabou, mas é um exemplo muito próximo de todos. Acredito que muitos de vocês tiveram aqueles momentos de passear na locadora com a família, que era uma sessão, né? Então você ia lá, enchia de bugiganga, comprava um monte de guloseimas, demorava 2 horas para escolher um filme, chegava em casa, o filme era ruim, mas tudo bem. Então, a orientação de portfólio, então não adianta eu oferecer um produto que ninguém quer, ou oferecer um serviço que ninguém quer. Então, é importante decisões nesse sentido. Estratégia no modelo de gestão. Então, falávamos muito sobre a mudança do ambiente da gestão familiar. Então, lembrem-se no início do bimestre. Então, as empresas que não mudaram esse modelo de gestão familiar, aonde nós tínhamos a presença, no início, do patriarca ou da matriarca, que fundou a empresa, até ali tudo bem. Depois vinham a presença dos filhos, mas enquanto o pai ou a mãe estavam vivos, eles obedeciam e a coisa funcionava. A hora que um desses faltou, os filhos começaram a assumir e brigar entre eles, depois os netos e assim por diante. Então, a maioria das empresas que seguiram esse modelo de gestão, a grande maioria acabou. Então, é importante também desenvolver estratégias, no caso, decisões estratégicas sobre o modelo de gestão adotado e conforme o momento. Então, muitas das empresas estavam com o modelo de gestão muito bem definido, trabalhando. No ano passado, no final do ano, passaram aí 2, 3 meses discutindo todas as estratégias para o ano de 2020, e agora um mês estão se matando, tentando imaginar o que vai acontecer nos próximos 2 meses para se manterem no mercado. A questão das decisões sobre a estrutura organizacional, então mais para frente vocês vão entender um pouco mais sobre a questão do organograma, então a parte estrutural da empresa, onde eu tenho os cargos,
as posições, quem é que faz o quê, quando e como. Então, a estratégia envolve essas decisões, né? E a questão dos processos do negócio, né? Então, como é que o meu negócio vai funcionar? Como é que o meu negócio vai trabalhar? Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar uma água, tá? E secou a garganta, só um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode postar aqui no chat, tá? Fique à vontade. Só vou pegar uma aguinha e eu já volto. Opa, voltei. Muito bem. Então, essa questão dos processos de negócio, então, essas estratégias, então, como é que o meu negócio funciona, como é que ele vai funcionar, de que maneira, e assim por diante. Então, essas decisões, e o mais importante, todas essas decisões aqui, que são pequenos exemplos, são alguns itens elencados, se nós retrocedermos bem no início do nosso mestre, onde nós falávamos das ferramentas para a tomada de decisão, essas ferramentas para a tomada de decisão, elas acabam ajudando os gestores nessas estratégias, nessas tomadas de decisões. Né? Então, vejam a importância que tem hoje o profissional de tecnologia, o profissional de tecnologias, aquele que fornece equipamentos, aquele que cuida da estrutura, aquele que cuida dos sistemas, aquele... Então, assim, a importância porque, além de nós fazermos a coleta de dados, cuidarmos do processamento, termos as informações, nós ainda damos as soluções, né? Ajudamos nas decisões estratégicas de uma empresa para essa tomada de decisão aí mais acertada no momento acertado. Imagine agora, nesse momento, como é que estão os programas de Business Intelligence, os ERPs, como estão sendo consultados, os Business Intelligence, os DSS, os Decision Support System, como eles estão sendo consultados ultimamente pelas grandes empresas nesse momento, porém, numa situação que nunca tinha sido passada. A última foi a peste espanhola. Então, há quanto tempo atrás a maioria dos gestores de hoje nunca passou por uma pandemia global? E antigamente uma pandemia, porque o mundo não era globalizado, ela afetava uma região economicamente. Hoje uma pandemia, então o que afetou lá na China afeta o mundo inteiro. Então vejo como esses modelos de sistema hoje devem estar trabalhando assim alucinadamente, construindo N possibilidades e a partir dali os gestores tentando tomar decisões. Então vejo a complexidade que é hoje em dia e como nós somos vitais. Então nesse momento nós profissionais de TI somos vitais para esses modelos. Então aqui é só um pequeno rascunho. Então o ambiente empresarial, os recursos empresariais, os valores e as expectativas sociais, elas levam aos objetivos estratégicos, aonde pode te levar uma expansão ou uma implementação, uma diversificação, então, uma expansão da empresa ou uma diversificação de negócios. Por quê? Expansão, você sempre tem que pensar nisso. Então, não é porque eu criei a minha empresa, eu vou ficar com ela daquele tamanho para o resto da vida. Uma hora ela vai ser engolida. Por quê? Porque virar uma outra maior
que terá uma capacidade produtiva mais eficiente e automaticamente meu produto vai perder espaço porque eu não vou ter capacidade competitiva. Primeiro, eu não vou conseguir produzir mais para entregar mais para clientes. E segundo, eu não vou ter preço. Então, toda empresa já nasce imaginando sua expansão. Então, a expansão e parto para a implementação, ou então, se a minha empresa não está tendo a capacidade adequada daquele determinado produto, eu posso diversificar e começar a oferecer uma outra coisa, ou oferecer mais um produto. Isso é mais fácil, principalmente para as empresas da parte alimentícia. Elas podem diversificar muito o seu portfólio de produtos, né, dentro do ramo alimentício, a manufatura disso. Então fica mais fácil. Já no ramo madeireiro é um pouco mais complicado, por exemplo. Você vai diversificar o que no ramo madeireiro? Então é o beneficiamento da madeira, vai transformar ela em móveis, em aberturas e tal. Então já não é tanto produto assim, apesar que hoje em dia o ramo madeireiro tem se diversificado de uma maneira interessante, mas ainda é limitado. Mas você acaba diversificando. Então, aquela empresa que estava serrando madeira há 30 anos atrás, se ela continua serrando madeira, ela está morta. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que pensar em algo diferente, a diversificação. Então, o que ela tem que fazer hoje? Ela pode serrar, mas é a madeira que ela vai usar para produzir determinado produto. Porque tem maior valor agregado, então a matéria-prima hoje é barata, então eu não tenho uma grande renda nisso, e eu tenho que diversificar em manufatura, que é o que dá certo, é o que ganha mais. Então você tem maior valor agregado no produto no final. E ambos levam à implementação e depois o quê? Não adianta eu criar todas as estratégias. Então, eu tenho meu ambiente empresarial, eu vejo os recursos que eu tenho dentro da minha empresa, as decisões, os valores e as preferências decisórias, as expectativas da comunidade, traço meus objetivos, expando ou diversifico, implemento e depois eu não faço o controle para verificar se isso tudo deu certo, se essas estratégias que eu defini, de fato, funcionam, se de fato, estão trazendo aquilo que foi imaginado. Então eu preciso fazer o controle e reavaliação disso tudo. Isso aqui é um modelinho bem bacana sobre o pensamento estratégico e o processo estratégico. Então o processo estratégico, ele vem da onde? De diretrizes estratégicas. Você define o que fazer. Então, por exemplo, no modelo 5W2H, você define estratégias do que fazer para resolver um problema. A partir dali, você vê o quê? Os insumos e informações. Eu tenho as diretrizes estratégicas e o que eu preciso para resolver meu problema, ou implantar as novas melhorias, ou expandir o meu negócio, ou assim por diante. Aí eu passo o quê? Como que eu vou desenvolver minhas estratégias e como que eu vou implementar elas. Então, como é que eu vou colocá-las em prática, certo? Então, tudo está focado na missão, na visão e nos valores da empresa. Isso tudo é definido lá quando você cria a sua empresa, né? Os insumos e informações, eles estão ligados com informações do ambiente externo e do ambiente interno. Aí vem a matriz fofa, que nós vamos mais para frente trabalhar com ela. Então, eu vou ter que coletar informações sobre o ambiente externo da minha empresa e o ambiente interno. O desenvolvimento das estratégias, então, são ferramentas estratégicas e formulação de estratégias. Ferramentas estratégicas, pode ser o 5W2H, por exemplo, onde ali eu vou traçar estratégias e tudo mais, e depois a implementação através das mudanças, o Balanced Scorecard, então para você definir se de fato você vai dar pontos e definir se de fato o que você está fazendo está surtindo efeito, né? E as ações estratégicas definidas na empresa. Aqui essa flechinha não faz nada, é só para bonito, né? Então,
Hoje em dia, o nosso mundo, ele, apesar de nós acharmos que tudo acontece da noite para o dia, na verdade, as coisas elas são muito bem pensadas e muito bem traçadas, e principalmente em grandes empresas. Então, um exemplo, todo mundo, isso me veio na mente agora. Você pega, por exemplo, a Havan. Quem conhece as lojas Havan acham que ela já é gigante desde que surgiu. Não, ela era uma pequenina loja lá no interior de Brusque, na cidade de Brusque, ali em Santa Catarina, uma pequenina loja de cama, mesa e banho. Então, ela não nasceu daquele tamanho, ela nasceu uma pequena loja, e a partir de uma visão estratégica, uma vontade estratégica, conhecimento do negócio, determinação de objetivos e metas e uma habilidade financeira, ali ele conseguiu se locomover como uma Ferrari, se comparado com outros comerciantes da mesma área. Então, enquanto outros comerciantes da mesma área continuam com suas lojinhas lá, hoje o Grupo Havan tem 130 e poucas lojas, se não me engano, se não me falha a memória. Isso é um exemplo, nós temos diversos outros exemplos aí de grandes empresas que, através da tratativa de estratégias, conseguiu sobressair-se se comparado com outras empresas. Então, pode mas fulano aqui na cidade tem a mesma loja há 40 anos e continua igual. Tipo, aposto que ele não tem o mesmo ganho, a mesma renda que ele tinha há 20 anos atrás. E você pode olhar, poxa, mas tem uma outra loja que chegou agora, faz pouco tempo, o cara está maior e está lucrando mais ainda. É justamente porque conhecimento do negócio, estratégias, definição de objetivos e metas e boa aplicação financeira. E ali você consegue se sobressair comparado a um outro negócio, a uma outra empresa e assim sucessivamente. Então, assim, nesse mundo tecnológico e globalizado, então nós temos o quê? Então, de 1750 até 1750, um pouquinho para frente, nós tínhamos a era agrária. Depois nós tivemos a Revolução Industrial, era da informação e a era do conhecimento. Então, hoje nós estamos no ambiente. Quem tem capacidade de crescer hoje é quem tem conhecimento. A era da informação, ela gerou conhecimento. Então, lembre-se, quando nós falávamos sobre sistema de informação, ele tinha o conhecimento de tecnologia e você tem que entender de tecnologia e conhecimento em sistemas de informação, em ferramentas adequadas para a gestão da informação que vai gerar conhecimento. Então, tanto que os sistemas antigos, então os antigos analistas de sistemas, eles desenvolviam programas para fazer controle de estoque, para fazer controle de planejamento, para fazer. Hoje em dia, existem esses sistemas, mas não tem mais o porquê você fazer um sistema desses do zero, porque a empresa compra um ERP já pronto, e você vai tratar do conhecimento. Então, como é que você vai gerar conhecimento com essa base de dados desse programa da era da informação, que ele foi criado, trabalhado e melhorado na era da informação, e que hoje, como é que ele pode gerar conhecimento? Então, a partir dos anos 2000 em diante, nós estamos vivendo esse grande momento. Então, hoje, por que Google, Facebook, Instagram, essas empresas crescem tanto? Que elas lidam com conhecimento, elas têm a informação e hoje elas estão trabalhando com o conhecimento também. Então, é isso que você faz crescer, faz a sua empresa melhorar, ainda mais nesse mundo globalizado. Pessoal, eu já falei bastante, quase uma hora falando, então eu acho que por hoje
Nós temos mais conteúdo, certo? Nós temos mais material, mas nós daremos continuidade, então, na nossa próxima aula, e porque senão fica muito pesado para vocês, como era em sala de aula, só que em sala de aula a gente brinca um pouquinho, a gente pode conversar um pouco, cada um dá sua opinião, e aqui, infelizmente, nós ficamos um pouco meio que no monólogo, apesar de eu tentar dar vários exemplos, acaba ficando um pouco pesado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi abordado? Gostaria de dar algum exemplo sobre o que foi citado? Se trabalha em alguma empresa que passou por uma situação que precisou reavaliar suas estratégias, ou se é de uma empresa familiar que mudou para um novo ambiente, por favor, eu sou todo ouvidos aí, e seria muito interessante a sua participação. Nada a comentar? Pessoal, nós paramos na apresentação 11, esse aqui tem 13, mas na verdade foi um recorte que eu fiz de um material que eu tenho, aonde nós vamos trabalhar mais. Então, na nossa próxima aula, nós continuaremos falando sobre estratégias, e nós vamos traçar uma outra linha de pensamento, e depois nós vamos falar também das ferramentas para a gestão estratégica. Então, pessoal, gostaria de... Eu vou ficar disponível... o Felipe perguntou. O WhatsApp, eu não sei te dizer como que ele gera renda. A única suposição que eu tenho de como o WhatsApp pode gerar renda é através de traçar perfis de pessoas. Não que eles vendam dados pessoais, mas como eles têm uma base de dados muito grande, eles conseguem traçar perfil de pessoas, de consumidores e tal, por regiões. Então eu sei pela localização do dispositivo, e lá na região de União da Vitória, no Paraná, as pessoas costumam, os usuários do WhatsApp daquela região, costumam fazer pesquisas sobre churrasco, sobre não sei o quê. As fotos que o pessoal tira geralmente são voltadas para turismo, de cachoeira e tudo mais. Então, eles, através de uma gama de informações, eles conseguem traçar perfis de usuários, e daí eles vendem, não estou dizendo que eles vendem dados pessoais, mas eles vendem perfis de consumo. Então, para que empresas, desculpe, bati no microfone, para que empresas interessadas aí possam oferecer produtos e serviços aí para a população conforme o perfil dela. Então, o Thierry falou vendendo suas informações. Então, eu não digo que sejam informações pessoais. Também não sei se não vendem. Vai saber. Mas, normalmente, a venda de perfis de consumo das pessoas. Né? Então, é isso. E também, assim, imagine, o Facebook hoje, desculpe, o WhatsApp é do Facebook. Então, está atrelado. O WhatsApp, pra você ter uma ideia, o WhatsApp ele mudou uma estratégia gigantesca do Facebook. O Facebook, durante muito tempo, eles tentaram fazer com que o Facebook Messenger... Então, o nome Messenger, ele vem da época do MSN. Não sei se alguém de vocês aí, quem usou, por favor, manda aí alguma informação ou diga eu. Então, quem usou o Messenger conhece como era uma ferramenta bacana, uma ferramenta boa, permitiu aí nós nos conectarmos e conversarmos muito e durante muito tempo online. A estratégia, então, o Facebook fez o quê? Vou usar o nome Messenger
e vou criar o Facebook Messenger para ser uma ferramenta de comunicação entre os usuários do Facebook. Só que o Facebook demorou muito para evoluir, para crescer. E daí você tinha que estar conectado no Facebook para poder conversar com alguém. Antes o Messenger era uma ferramenta única, onde através do próprio Messenger você achava as pessoas e tal. E no Facebook não, tinha uma coisa que tinha que estar atrelada à outra e tal. Nisso surgiu o WhatsApp, uma ferramenta fácil, simples para você usar no seu smartphone. Então o WhatsApp acabou suplantando toda a estratégia de que o Facebook tinha certeza e que o Messenger deles ia ser a ferramenta top. Aí o que o Facebook fez? Beleza, temos dinheiro, vamos comprar o WhatsApp. Ofereceram o quê? 16 bilhões de dólares, sendo que 2 bilhões são em ações, 2 ou 4, eu não me lembro, 2 ou 4 bilhões são em ações do Facebook, onde os antigos donos do WhatsApp hoje são sócios do Facebook, uma pequena parcela, e o resto em dinheiro, para pagar aí não sei quanto tempo. E ali eles compraram o WhatsApp. Então qual que era a ideia? Com o passar do tempo, as pessoas vamos diminuir o WhatsApp, vamos deixar ele ficar menor, vamos começar a incentivar as pessoas a usarem o Facebook Messenger. Vamos implantar tudo que tem no WhatsApp no Facebook Messenger para as pessoas passarem a usar o Messenger. Não deu certo. Tanto que, hoje em dia, aqui, na turma aqui, se pegar entre os 45 conectados aqui, se 5 utilizarem o Messenger, é muito. Agora, tenho certeza que os 45 usam o WhatsApp. E se pudessem, teriam 2 WhatsApps no smartphone, com números diferentes, um para uso pessoal, outro para uso particular, e assim, particular, e outro para uso comercial. Então, assim, para vocês verem como uma estratégia não deu muito certo. Então, apesar de usarem o mesmo nome e tudo mais, não vingou. A outra é aquela, nós falamos em sala do Snapchat, né, o Snapchat. Então, a estratégia dos caras na hora de vender o Snapchat. Facebook foi a toda, né? Então, peraí, tinham recém-comprado o Instagram, estavam disputando esse mercado da publicação de imagens, apesar que o Instagram hoje está virando um Facebook, né? Se você olhar, antes a função dele era só publicar imagem. Hoje você publica imagem, você pode escrever alguma coisa na imagem, você pode postar, você pode compartilhar. Então tá ficando muito parecido, né? Mas, então, na época eles fizeram o quê? Peraí, o Snapchat tem um foco diferente do Instagram. Vamos comprar o Snapchat. Ofereceram, eram 4 bilhões de dólares, uma coisa assim, pelo Snapchat, e simplesmente os donos do Snapchat falaram, não, estrategicamente vamos pensar o seguinte, nós somos valorizados e nós vamos crescer mais. Então vamos crescer um pouco mais e exigir mais dinheiro. Então venderemos a nossa empresa por um valor maior. Só que eles esqueceram de que eles estavam lidando com uma empresa gigante, que essa empresa gigante poderia implantar as mesmas coisas que eles fizeram em outras ferramentas deles. Porque não era patenteado. Então, assim, você não patenteia uma ideia, você patenteia uma ferramenta. Então, o Facebook não podia usar a mesma ferramenta sem pagar royalties para o Snapchat, mas a ideia não. Tipo, beleza, eles tiveram a ideia de fazer o Story. Beleza. Eu vou implantar um Story lá também. Ele não pode patentear o nome Story, porque é um nome comum, então não tem como. Snapchat Story, sim, ele pode patentear, mas por que eu vou querer esse nome? Então, eu tenho o quê? Um Instagram Story. E ali criaram uma ferramenta para fazer e pronto. Então ali o Snapchat, a estratégia dos caras de conseguir uma grana, e foi. Então conseguiria mais. Então não ganharam o que tinha sido oferecido e ainda perderam tudo. Porque o Snapchat, acho que nem sei se existe ainda. Acredito eu que nem exista mais, porque
o Instagram acabou suplantando ele. E é o que vai acontecer. Por que, o Facebook compra várias ferramentas? Eles sabem que o Facebook tem prazo de vida. O que vai acabar. Então, qual vai ser o sucessor do Facebook? Por enquanto é o Instagram. Mas pode ser que apareça outra ferramenta. Qual? Quanto tempo? Não sei. Mais alguma pergunta? Deixa eu colocar meu óculos, porque de perto eu não enxergo. A idade chega, né? Thierry, uma coisa importante que você está comentando, para você ter uma ideia, seguidamente, o meu celular do nada aparece o Google pedindo, você falou tal coisa, e aparece o resultado sobre, e o celular completamente desabilitado, apagado tudo. Então é óbvio que é óbvio que eles estão observando isso. Detalhe, quem tem agora Smart TV com microfone, é certeza que as Smart TVs com Android principalmente estão te observando. Quem tem Smart TV com câmera também, que hoje você pode fazer tudo com gestos e tal, com certeza eles estão te observando. Na internet das coisas, a famosa IoT, Internet of Things, esse universo, se não tivermos aí ferramentas interessantes de segurança, elas serão, com certeza, brechas aí para que bandidos possam coletar informações das mais variadas. Mas, na verdade, o que essas grandes empresas querem é justamente coletar informações para que eles possam justamente traçar esses perfis e, a partir dali, oferecer produtos. Aí sim, aí as propagandas. Então, por exemplo, Facebook, ele coleta dados de consumo do WhatsApp para daí vender propaganda no Facebook, no Instagram e assim por diante. Então, eles têm a informação ali. Então, aí é que está a grande jogada. Né? Não precisa tirar, mas eu não me lembro em que ano que foi que eles mostraram uma imagem do Facebook, mostraram o notebook do Mark Zuckerberg, e aonde tem a câmera tinha uma fita. Eu estou batendo no microfone. Desculpem. Tinha uma fita adesiva preta colada em cima da câmera. Então, se o Mark Zuckerberg, dentro do Facebook, não confia na câmera do notebook dele, quem sou eu para confiar agora? Tanto que assim que eu terminar minha aula, eu já pego minha fita adesiva. Mentira. Mas é assim que acontece. Se eles não acreditam, então imagine. Mas basicamente você pode simplesmente colar uma fita aqui em cima, acabou. Na hora que você precisa, descola a fita. Ali você tem, aí fica, aí pôs o dedão e fica sujo. Mas aí que tá. Então, assim, se ele não acredita, então é óbvio que quem tem WhatsApp no smartphone, observe, de vez em quando meu WhatsApp me avisa assim, desculpe, o Avast, o meu antivírus, de vez em quando aparece assim, seu WhatsApp estava usando sua câmera, e com o celular parado, sem nada assim, aí eu abri, tem a mensagem ele dizendo, ó, seu WhatsApp estava usando a câmera, sem nada, assim. Então, é óbvio que eles ficam... E assim, e nós não olhamos, quando você aceita os termos de uso de um determinado software, não vai lá ler o que aquele software diz que pode, que não pode limpar a câmera. Que ficou. Nossa. Então, a gente não lê o que os termos de uso dizem, mas muitos deles dizem que a empresa poderá usar seus dados e assim por diante. Então, é óbvio que somos vigiados, não existe
Não existe mais privacidade, então nós somos vigiados 24 horas e a nossa localização está sempre disponível e assim por diante. Temos que nos acostumar. Pessoal, mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Muito obrigado pelas contribuições aí, Thierry. Depois eu vou dar uma olhada nesse link, eu não posso agora, mas eu vou dar uma olhada assim. Pessoal, gostaria de lembrar vocês, conectem-se no chat, tá? Através do chat é que eu farei a chamada, então é importante vocês se conectarem no chat na aula de hoje, 23/4, por ele que eu vou fazer o controle de presença da turma, tá? Lembrando sempre que eu começo o controle de presenças, eu aviso, iniciando chamada, então durante aquele período antes de começar a chamada eu atualizo o chat, aí eu aviso vocês, iniciando chamada, quem está ali listado, eu dou a presença, terminou, eu fecho o chat, eu aviso encerrado, e ali, beleza. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de vocês, gente. Um ótimo final de semana. Até a próxima semana. Abraço. Lembrem-se de ficarem conectados no chat.